Bem-vindos ao Pré-Calouro da UEA. Vamos a mais uma aula de literatura brasileira. O tema da aula de hoje são os autores do arcadismo. Em outras palavras, é o Arcadismo 2, para você relembrar. Nós vimos o quinhentismo do Padre Anchieta, o barroco do Gregório de Matos e já vimos o arcadismo, colocando em destaque o Cláudio Manuel da Costa, que inaugurou o movimento. Agora é a vez de olhar os outros autores do movimento, começando com o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Porto, Portugal, mas ele veio para o Brasil ainda criança, naturalizou-se brasileiro, portanto ele é considerado poeta da nossa literatura. Mas lá em Portugal, também os portugueses o consideram como poeta da literatura portuguesa. A morte se deu na África, em Moçambique, por conta da Inconfidência Mineira, ele foi exilado do Brasil. Fez direito em Coimbra. Lembro que o Cláudio Manuel da Costa também passou pelo mesmo ritual e foi ouvidor e procurador em Vila Rica, na época em que ele se envolveu com a Inconfidência Mineira. Agora, o que existe a respeito do Tomás Antônio Gonzaga é uma história de amor, que ele contou por meio do livro Marília de Dirceu. Então, ele próprio se intitulou Dirceu, é o seu pseudônimo Arcade, e o cenário dessa história de amor é Vila Rica, onde o poeta morava. Ele então, com 40 anos de idade, solteiro, advogado, político, rico, mas acredite, ainda sem a fama de poeta. E para compor essa história de amor, a Maria Dorotéia Joaquina de Seixas, que o poeta imortalizou na literatura com o pseudônimo de Marília. Ela era vizinha do Tomás, não aquela que morava na casa ao lado, mas morava na mesma rua, um pouco à frente. E o Tomás viu praticamente a Maria Dorotéia crescer. E quando ela completou 15 anos, por alguma razão, os dois se identificaram e começou o processo de conquista. A oposição é bem interessante. Ele, solteiro, rico, famoso, e ela pobre se comparada a ele. Não era aquela família paupérrima, a família era humilde, mas bem pobre se comparada com a riqueza do Tomás Antônio Gonzaga. Ele com 40, ela com 15 e ela virgem, o que era uma coisa muito valorizada pela sociedade da época. Muito bonita, ele então reconheceu nela uma possibilidade de conquista, de casamento, e começou então o namoro. Naquela época não se conquistava uma mulher diretamente. O camarada interessado tinha que conquistar de verdade, era a família. Não foi muito difícil, porque como havia uma diferença de riqueza e pobreza, a família da Maria Dorotéia, quando descobriu que o Tomás se interessou pela garota, começou a ajudá-lo na conquista. Ele então pediu permissão aos pais dela para fazer visitas diárias. Melhor seria traduzir por visitas noturnas, era a noite que ele visitava a Maria, naturalmente levando presente. Sabe que a maior preocupação dele era agradar, diferença de idade, de riqueza e pobreza, ele queria conquistá-la agradando-a com presentes. Mas não era como hoje, que você vai ali na esquina, compra uma bijuteria e oferta para a namorada. Aí ele tomou uma decisão, escrever um poema todos os dias para agradá-la. Olha, parecia uma coisa meio de doido, né? Também era bom para não gastar dinheiro, que ele não ia ter que comprar nada, apenas usar o talento e compor um poema de amor. Sabe que no início parecia que não ia dar certo? A própria Maria reclamou para os pais, disse, esse camarada além de velho é doido. Como é que ele quer me conquistar trazendo os poemas que eu nem chego a entender o que ele quer dizer? Mas essa coisa de convivência familiar, essa coisa de poemas todos os dias, e ele ainda com liberdade para ficar a sós com ela, declamar os poemas, explicar o que ele queria dizer, acredite em mim, deu certo e ele terminou sendo correspondido pela Marília. Não demorou muito e a própria Maria, que no início não queria saber do Tomás Antônio Gonzaga, achava tudo aquilo uma coisa ridícula, ela confessou à família, estava apaixonado e topava, sim, casar-se com o Tomás. Pronto, foi a época do noivado, as promessas de vida feliz vinham por meio dos poemas, o casamento então foi marcado em comum acordo com todos, mas havia um segredo que o Tomás não tinha coragem de confessar sequer para a noiva. Eram os encontros noturnos que ele tinha com os inconfidentes.
Olhe, o resto da história é possível prever. Descoberta em confidência, ele foi preso, considerado inimigo do governo de Portugal, mandado para o Rio de Janeiro, para a Ilha das Cobras, e era aquele preso político incomunicável. Bem, veio o isolamento e, acredite, aquela mania de fazer poesia, que era diária, aquilo não terminou. Mesmo agora, separado da Maria Doroteia e com pouca perspectiva de recuperar a liberdade, o Tomás continua a fazer poemas. Até uma certa lenda dizendo que na falta de tinta, na prisão e mesmo na falta de papel, ele até pegava aquele carvão da candeia. Naquela época a iluminação naturalmente era por meio de azeite, e escrevia nas paredes da prisão poemas para a namorada que estava ausente. Sabe o que ele pensava? Como era advogado, conhecia bem as leis, ele pensava em duas sentenças. Uma era de morte e a outra era de exílio. Quando ele pensava no exílio, naturalmente pensava em levar a namorada, casar-se com ela lá na África e seriam felizes para sempre. Mas quando a pena veio, foi bem diferente do que ele imaginara. Não era de morte, era de exílio, mas era também de confisco dos bens. Então ele ia para a África com mais de 40 anos e pobre. E sabe de verdade o que aconteceu? Lá na África, ele tratou de se apaixonar por uma outra mulher chamada Júlia Mascarenhas, que não era nem nova e nem bonita como a Maria Doroteia, mas tinha uma beleza interior que conquistou o Tomás. Era dinheiro no interior do bolso. E ainda dizem que essa beleza não funciona, está aí uma história da literatura para provar que funciona sim. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer. Quando Tomás Antônio Gonzaga se envolveu com a Júlia Mascarenhas, lá na África, e com ela se casou, ele encerrou a carreira poética. Não há nenhum registro de que ele tenha feito poemas para agradar a Júlia. Todos os poemas foram feitos para agradar a Maria Doroteia, a tradicional Marília. Mas a história da Marília foi um pouquinho mais triste do que a do Tomás Antônio Gonzaga. Ele refez a vida lá na África, casou-se com outra mulher e encerrou a carreira de poeta. Mas ela, aqui no Brasil, mesmo sabendo que o Tomás estava casado com outra mulher, não se envolveu mais com nenhum homem e conta a história da literatura que ficou fiel a ele até a morte, sem se envolver com mais ninguém. Olha que deu zebra, porque normalmente essa coisa da fidelidade até a morte é mais por parte do homem. A mulher não, a mulher refaz a vida, encontra outro ou outros parceiros. Dessa vez não foi bem assim, a Marília é que ficou fiel ao Dirceu até a morte. Agora que você conheceu essa história que não terminou como você previa, ou seja, não houve aquele famoso final feliz, vamos conhecer a poesia do Tomás Antônio Gonzaga. Ele fez dois tipos de poemas, a poesia lírica e a poesia satírica. A lírica é a Marília de Dirceu, única obra famosa do autor, ainda lida até hoje. E a poesia satírica está nas Cartas Chilenas, que é uma obra muito interessante. O Tomás, tudo indica que ele, sim, porque a obra foi atribuída a ele sem provas, o Tomás tomou a decisão de fazer uma crítica ao governador de Minas na época. Mas como era uma época em que os governos estavam muito atentos à rebeldia de determinados intelectuais, ele traçou um plano de criticar o governador de Minas Gerais e não aparecer. Aí ele fez um plano que era o remetente das cartas, que era ele, o Tomás Antônio Gonzaga, ia usar o pseudônimo de Critilo. Ia mandar as cartas, o destinatário, para um tal de Doroteu. Foi aí que veio a primeira suspeita de que ele seria o autor das cartas anônimas, já que todo mundo associou o nome Doroteu com o nome da namorada, que era Doroteia. O governador, em vez de ser tratado pelo nome verdadeiro, era o Luiz da Cunha Menezes, foi tratado como Fanfarrão Minésio. E Vila Rica, que era a cidade em que tudo estava acontecendo, foi tratado como se fosse Santiago do Chile e o próprio estado de Minas Gerais como se fosse o Chile, daí o nome de Cartas Chilenas. Sabe que foram 13 cartas, a última incompleta, com um plano muito bem elaborado,
porque aquele período todo acabou, os poetas foram exilados, morreram, e ninguém de verdade descobriu quem era o verdadeiro autor de Cartas Chilenas. Sabe que já foi na nossa época que um camarada chamado Rodrigues Lapa, crítico da literatura portuguesa e brasileira, fez um estudo mais apurado e, por meio de comparações, por meio de uma tese, ele terminou provando, tanto para a Academia Brasileira de Letras, como para a Academia de Ciências e Artes de Lisboa, que o autor de Cartas Chilenas só podia ser o mesmo autor de Marília de Dirceu. Assim, para a literatura, hoje, se cair numa prova, o autor de Cartas Chilenas é o Tomás Antônio Gonzaga. Agora vamos conhecer a vida e a obra do Basílio da Gama, o famoso autor de Uruguai. Interessante a história pessoal dele, porque ele estudou com os jesuítas e era noviço na época em que o Marquês de Pombal declarou guerra aos jesuítas aqui do Brasil. Então ele foi acusado de um crime. Olha, lembra o que fez o Marquês de Pombal? Ele tentou escravizar os índios para economizar aquela grana de trazer escravos da África para cá. O plano não deu certo e ele colocou a culpa nos jesuítas, já que realmente havia uma certa proteção dos jesuítas com relação aos índios. Então ele criou uma lei que era crime proteger jesuíta, defender jesuíta ou elogiá-los. A lei era chamada de jesuitismo e, por conta disso, nosso Basílio da Gama foi condenado à prisão. Mas adivinha como é que ele saiu de lá? Ele fez um poema, olha a vivacidade do camarada, fez um poema elogiando a filha do Marquês de Pombal. Não era muito elogiando o Marquês, mas a filha. A moça ia se casar e ele fez um epitalâmio, traduzindo poema dedicado a noivos, a quem vai casar. Sabe que este poema mudou a opinião do Marquês de Pombal com relação ao Basílio da Gama. Ele o tirou da prisão e os dois fizeram uma espécie de pacto. E adivinha qual era? Os governantes da época eram vaidosos. Como não havia a internet de hoje ou a TV, eles então faziam tudo para terem o nome imortalizado numa obra da literatura. Foi essa proposta que o Marquês de Pombal fez ao Basílio. Escreva um livro em que eu apareça como herói e você vai ficar sempre protegido do meu governo. Ele então escreveu o Uruguai, que foi publicado em 1769. O que as bancas valorizam em provas de vestibulares quando se trata de Basílio da Gama? É a obra, é o conteúdo do livro Uruguai. Então é interessante você ter uma classificação para o livro, não é romance, não é poesia lírica, é poesia épica. Interessante você lembrar o motivo da história associado ao cenário, é a guerra em 7 povos das Missões, que era a realidade. O livro fez muito sucesso na época porque ele misturava fantasia e realidade. E a realidade é que os portugueses se juntaram aos espanhóis para tentar expulsar os índios e os jesuítas em 7 povos das Missões, no estado que hoje é Rio Grande do Sul. Os versos são brancos, é uma novidade, ele não imita então os Lusíadas de Camões, mas o que ele faz neste livro e que choca o Brasil inteiro é uma crítica muito dura aos jesuítas. E era uma crítica muito atualizada porque o próprio Basílio havia sido noviço, criado praticamente pela Igreja Católica e agora contava detalhes em que os padres até apareciam como perseguidores de índios e índias e isso chocou um pouco a comunidade religiosa. Interessante, então, que você conheça as personagens do livro. É por meio delas que você é capaz de identificar trechos do livro e associá-las ao período, que é o arcadismo, e ao autor, que é o Basílio da Gama. Então, lembrar a Lindóia, que é uma índia, é a primeira heroína índia da nossa literatura. Tem um outro herói famoso, o Cacambo, um índio guerreiro. Tem o Padre Balta, que é o vilão da história. Olha a sátira. Os índios foram transformados em herói e o padre foi transformado em vilão. E o Caitutu é um índio também guerreiro, irmão de Lindóia, que vai aparecer na história depois da morte do Cacambo. Olha, o episódio mais interessante do livro Uruguai é a morte da Lindóia. Você já leu isso em algum lugar? Já viu um resumo, pelo menos? Olha mais ou menos como aconteceu. O autor narra que
um dos objetivos do padre Balda não era vencer a guerra contra os portugueses e espanhóis, era possuir a Índia Lindóia por bem ou por mal. Tanto é que a Índia era casada, tinha um marido valente que estava vencendo a guerra. Mas o padre só sossegou quando deu um jeito de envenená-lo numa cerimônia que toda a tribo preparou para comemorar as vitórias na guerra. E agora, com o marido morto, a Índia ficou abandonada à mercê dos ataques do padre. Olha, essa coisa não foi por bem. O padre teve que correr atrás da Índia, num ambiente de floresta. Ela, sem roupa, acostumada a correr, ia naturalmente vencendo essa batalha. Mas o padre, persistente, foi perdendo um pedaço de batina aqui, o outro ali, e daqui a pouco, segundo o autor, estava mesmo alcançando a Lindóia. Ela foi perdendo as forças e jogou-se no tronco de uma árvore, caída, extenuada, e não tinha mais como continuar. Ele, igualmente cansado, ficou ali recuperando o fôlego, pronto para atacá-la. Sabe o que ela fez? Viu uma cobra no tronco da árvore. O autor não chama de cobra, chama de serpente, pelo tamanho, pelo aspecto, né, tá? E entre ser atacada pelo padre Balda e atacada por uma cobra, ela se jogou contra a serpente. De acordo com o autor, a cobra não apenas matou a Índia Lindóia, mas adotou uma postura de defesa da presa, naturalmente. Mesmo que o padre Balda quisesse se aproximar da Índia, ele temia agora ser atacado pela serpente. Uma cena interessante para encerrar essa morte da Lindóia foi o que o índio Caitutu, que era o irmão da Lindóia, viu. Quando ele a encontrou, de longe, ele viu a cobra toda enrolada no corpo da Índia e sabe o que ele imaginou? Que a irmã ainda estava viva e que se ele jogasse uma flecha e acertasse a cabeça da cobra, poderia salvar a irmã da morte. E aí mirou uma vez, duas, três, mas como era treinado para aquele tipo de atividade, ele acertou apenas a cabeça da cobra, deu um grito de vitória, mas quando se aproximou, a Índia já estava morta há bastante tempo. E qual é o destino do padre Balda? O autor diz que ele foi preso pelos portugueses e espanhóis para pagar pelos crimes que cometeu contra os índios brasileiros, especialmente naquela reserva que era Sete Povos das Missões. Santa Rita Durão ganhou fama na literatura por conta da obra Caramuru. Ele tornou-se padre bem cedo, com apenas 16 anos de idade. Perseguido por Pombal, refugiou-se na Espanha e na Itália. Sem nome Árcade, porque o nome Santa Rita Durão é uma espécie de pseudônimo. O nome completo era Frei José de Santa Rita Durão. E a poesia épica só deixou um livro chamado Caramuru, que foi publicado em Lisboa em 1871. O que você deve lembrar sobre Santa Rita Durão, porque é muito explorado em provas de vestibulares, é a obra Caramuru. É um poema épico, tem decassílabos rimados e ele imita os Lusíadas, portanto segue aquele modelo tradicional de Camões lá de Portugal. Agora, a visão que ele coloca na obra ao contar a história é a famosa visão catequizadora. Claro, né, que ele é padre, participou de todo aquele projeto de catequese em direção aos índios, portanto ele tem tanto a visão catequizadora quanto a visão colonizadora. Ele se coloca naturalmente não muito a favor dos índios, mas a favor da sua conversão ao catolicismo, o que não deixa de ser a visão do próprio colonizador português. A história de Caramuru é muito interessante, mistura um pouco de realidade e lenda, naturalmente mais lenda que realidade. Dizem que o Diogo Álvares Correia é um náufrago português e foi chamado de Caramuru pelos índios. E aí a história de amor dele com duas índias, com a Paraguaçu, que é a índia que se casa com ele, não do Brasil, mas na França, e a história de amor dele com a índia Moema, né, que morre afogada. O Tapari, que é o cacique, pai da Índia Paraguaçu. O episódio mais lembrado do livro Caramuru é a morte da Moema. Compare com a morte da Lindóia do livro Uruguai. Mas as índias morreram em situações bem diferentes. Quando Caramuru se instalou na tribo, dominou a língua, entendeu todos os costumes, ele então começou a namorar duas índias. A filha do chefe é a índia Paraguaçu, e é com ela que ele vai se casar,
e a Moema, que era uma índia igualmente bonita, mas não era a filha do chefe. No início, o relacionamento de um branco com duas índias mostrou-se tranquilo, não havia nada contra. Mas o tempo foi passando e as duas índias começaram a ameaçar uma outra de morte. O Caramuru então só viu uma saída, empreendeu uma fuga pelo mar. Duro era convencer a Paraguaçu, porque no coração dele, se tivesse mesmo que escolher casar com uma das duas, ele ficaria com a Índia Paraguaçu. Depois do convencimento, os dois planejaram uma fuga, mas sabe quem descobriu todo o plano? Foi a Moema. Quando ela incitou os índios a perseguir os dois fujões, eles já estavam se afastando numa canoa. Um navio que passava na região, olha a coisa dos livros, né, da sorte, era um navio francês que naturalmente recebeu os dois que estavam no barco e ali o autor revelou que muitas índias, não só a Moema, entraram na água, caíram no mar na tentativa de alcançar a canoa. A situação final é a seguinte: a Índia Moema tentava alcançar os dois para matá-los naturalmente. Não era uma relação de paz, era uma relação de guerra. E o barco, né, o navio, acolheu os dois primeiros que estavam na canoa, entenderam a situação e naturalmente, em vez de amparar a Moema, jogar alguma coisa para ampará-la, preferiram vê-la morrer afogada. O autor então descreve que ela, perdendo as forças, ou na hora da morte, ainda xingou o Caramuru de vários nomes e depois, sem ter forças, morreu afogada. Bem, então ficamos com duas cenas interessantes para lembrar. A morte da Lindóia, que morreu picada por uma cobra, e a morte da Moema, que morreu afogada naquela tentativa desesperada de não deixar o Caramuru fugir com a Paraguaçu. O que é importante sobre o Sil Alvarenga que pode aparecer numa prova de vestibular? Eu acho que o nome da obra é Glaura e o tipo de poesia que ele compôs, a famosa poesia lírico-amorosa. Olha, convém lembrar que ele fez direito em Coimbra, que na época da faculdade escreveu um poema chamado Desertor das Letras, que era para enaltecer as reformas do Marquês de Pombal, adotou o nome Árcade de Alcindo Palmireno, é o pseudônimo que todo poeta do arcadismo tinha mania de adotar, e fez toda a poesia lírica para a musa com o nome de Glaura. A história do Alvarenga Peixoto marcou o arcadismo mais por conta da participação na Inconfidência Mineira. Quando o governo português ditou as penas para os inconfidentes, você já sabe da história, mas a do Alvarenga Peixoto foi especial. Ele ia ser mandado para a África, não podia levar a família, os bens foram confiscados e a casa em que morava com a Bárbara Eleodora e com a filha Ifigênia foi queimada numa cerimônia pública, o chão salgado para que não nascesse mais ali nenhuma vegetação. Diante dessa tragédia toda, a filha suicidou-se e a esposa enlouqueceu. Dizem que a Bárbara Eleodora andava pelas ruas de Vila Rica, confundindo qualquer moça jovem com a própria filha. Era uma cena meio deprimente para ser presenciada. Os amigos fizeram uma espécie de homenagem ao Alvarenga Peixoto, porque quando queimaram a residência do poeta, as poesias que estavam ali foram todas queimadas também. Então editaram um livro fino, uma espécie de homenagem, e colocaram, por falta de um título melhor, Obras Poéticas, coincidindo com o mesmo nome da obra do Cláudio Manuel da Costa. Chegamos ao fim da aula de hoje, mas não esqueça que nós temos aula falando do quinhentismo, falando do barroco. Tem uma aula sobre a primeira parte do arcadismo e todas elas estão à sua disposição, basta acessar o portal da UEA, tem um link que remete ao pré-calouro e ali você pode recuperar o tempo perdido. Até a nossa próxima aula.